Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa turma de Gestão e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação, da disciplina de Ciência, do Bacharelado de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na aula de hoje falaremos sobre a teoria do consumidor. O que trata a teoria do consumidor? Ela é a parte da ciência econômica que estuda o comportamento do consumidor durante as suas decisões de consumo. Basicamente, ela vai observar o que direciona o consumidor conforme o consumo dele. Para isso, os economistas partem do pressuposto de que os consumidores escolhem as melhores coisas dentro daquilo que eles podem adquirir. Então, tem o pressuposto de poder escolher conforme aquilo que ele tem condições de pagar. A teoria do consumidor consiste em um dos temas de maior debate na teoria microeconômica, principalmente na atualidade, quando a gente observa a importância do poder aquisitivo do ser humano para poder se subsistir, né, se ter subsistência. Muitos autores têm questionado os pilares da teoria, por admitir que o consumidor pouco tem a ver com os conceitos de racionalidade. Acredito, né, que a questão da racionalidade é importante, na medida em que você busca sempre exercer sua compra ou exercer sua opção de compra com base numa atitude racional. Ao contrário, a escola heterodoxa sinaliza a limitação das informações a serem processadas e admite que o construto mental do consumidor se aproxima da abordagem denominada de racionalidade limitada, que é basicamente um conceito que restringe o consumidor ao pensamento limitado, ele não tem uma visão mais ampla de todos. Entretanto, a teoria vigente ortodoxa consiste na escola que mais contribuiu para os avanços dessa teoria. Basicamente, pouco se fala, pouco contribuiu para o assunto. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Esse é o primeiro comportamento do consumidor, né? Desculpa. Vamos entender o comportamento do consumidor. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais elas podem pagar. Isso é natural. Você, tendo condições de tendo uma renda melhor, você vai buscar ter aquilo que você não tinha condições de ter com a renda menor, né? Então, você vai buscar as melhores opções pelas quais você pode pagar. Então, se você tem uma renda e condições de comprar um iPhone, você vai procurar comprar um iPhone. Se você tem uma renda e tem condições de comprar um carro melhor, um carro zero, você vai comprar um carro zero. Então, a gente sempre vai procurar aquelas melhores opções que existem que a gente possa pagar. O consumidor se defronta com duas rejeições comportamentais: as melhores opções, aquilo que tem de melhor no mercado sendo ofertado, e poder pagar por aquela melhor opção. O consumidor possui todas as informações sobre os bens: quando comprar, onde, circunstâncias da compra. Então, normalmente, a gente avalia o mercado, avalia os preços dos produtos. Então, quando comprar, onde vamos comprar, onde está mais barato, onde está mais fácil, tem várias circunstâncias, entre outros fatores que podem interferir na compra. Os preços são dados no mercado, price taker. Cada consumidor corresponde a um grão de areia na praia. Se a gente observar, são vários consumidores e o mercado ele está aí oscilando e determinando os preços. Para sustentar essa teoria, deve-se entender o significado de melhores opções e poder pagar. No primeiro caso, torna-se importante o estudo do conceito de preferências, no passo que no segundo caso, o estudo das restrições orçamentárias. Basicamente, o que você prefere. Então, você prefere ter um carro melhor, um veículo melhor, em detrimento se você tem condições de pagar para aquele veículo. Então, se eu tenho 20 mil no bolso, eu posso pagar por um carro de 20 mil. Ou, se eu tenho 30 mil, eu posso pagar por um carro de 30 mil. Então, vai depender da minha restrição orçamentária.
Se eu vou numa loja comprar um carro com 30 mil no bolso, vou procurar pelo menos um carro no mínimo 30 mil. Né? No máximo 30 mil. Se eu quero pagar à vista, né? Vou comprar um carro no máximo de 30 mil. Porque minha restrição orçamentária me limita a 30 mil. No entanto, antes devemos aprender o que são cestas de consumo. Então, antes da gente poder entender as restrições orçamentárias, o impacto que as restrições orçamentárias, as barreiras que as restrições orçamentárias provocam na preferência do consumidor, vamos entender o que seria a cesta de consumos. Uma cesta de consumo nada mais é do que uma combinação de diversas mercadorias, cada uma em uma quantidade. O exemplo, você faz a sua feira mensal na sua casa, né? Então, na sua feira, você coloca uma quantidade X de itens. Então, a cesta de consumo, basicamente, não é só a sua feira, mas tudo aquilo que você compra, que o seu recurso financeiro dá condições de comprar. E aí vai depender dos seus recursos financeiros que você prefere, as quantidades que você prefere de cada item, de cada situação, ou não em detrimento do outro, né? O estudo da teoria do consumidor adota pela facilidade de argumentação e pela maior viabilidade de visualização gráfica a suposição que existem apenas dois bens. Isso para ficar mais claro, entendeu? Para ficar mais fácil de se avaliar. Porque se a gente for avaliar tudo que a gente consome, por exemplo, se eu for avaliar o custo de eu cortar um cabelo no mês, de eu pagar uma conta de luz, uma conta de água, pagar a internet, pagar o aluguel, pagar o carro, pagar o seguro, quando eu vou juntar, aí dentro da feira, eu vou pagar por isso, vou pagar por aquilo. Quando eu junto todos esses itens, a gente cria praticamente um modelo de N cestas possíveis para eu poder definir. Então, basicamente juntar tudo aquilo que eu vou ter que desembolsar e nas quantidades que eu vou precisar desembolsar. Né? Então, eu vou definir se eu compro mais de um produto ou menos de um produto. Um exemplo. Se você tem uma necessidade de comprar, por exemplo, feijão, arroz, macarrão, então você definir se você compra mais de macarrão, mais de arroz ou mais de feijão, e aí a cesta ela direciona muito nisso. Mas para a gente reduzir, para ficar mais fácil, os economistas fazem um estudo considerando somente duas variáveis. Representamos a cesta de consumo por x1 e x2, onde x1 representa as quantidades do bem 1, x2 as quantidades do bem 2. Às vezes ainda podemos representar a cesta do consumidor por um único símbolo, com um x no caso. E só um exemplo, onde x que representa a cesta x1 e x2. Aqui é um exemplo de algumas cestas. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que aqui seja comprar arroz e feijão. É um exemplo. Então a minha cesta aqui, vamos imaginar que o x1 seja feijão e o x2 seja arroz. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se x1 seja feijão e x2 seja arroz. Então nessa cesta aqui eu vou ter 2 pacotes de feijão e 5 pacotes de arroz. Essa cesta eu já tenho 2 pacotes de feijão também e 3 pacotes de arroz. Nessa outra cesta eu vou colocar 6 pacotes de feijão e nenhum pacote de arroz. Então essas cestas configuram. E eu também tenho essa cesta aqui, que não coloco nenhum pacote de feijão e boto 4 pacotes de arroz. Alguns de vocês, né, acredito que essa hipótese é muito simplificadora e não se aplicaria à vida real. No entanto, se a gente observar, ela é mais real do que se pensa. A gente pode tomar um bem como um bem que a gente quer avaliar a quantidade de itens que eu poderia comprar dele em detrimento dos outros, comparando aos outros, e considerar os outros como o item, né, um item só, digamos assim. Então, por exemplo, se eu estou na busca de comprar um sapato, por exemplo, eu preciso avaliar ele comparado a todos os outros produtos que eu pensaria. Então, esses outros produtos seriam para mim os itens considerados em um só.
Vamos dar um exemplo que fica mais claro. Por exemplo, ao estudar a demanda por Coca-Cola do consumidor, podemos fazer com que X1 represente o consumo de Coca-Cola, ao passo que X2 represente tudo mais que o consumidor gostaria de consumir. Tudo além da Coca-Cola. O consumidor pode, sempre que possível, comparar duas cestas quaisquer de produtos, né? Uma com a outra. Né? Supondo duas cestas X e Y, o consumidor pode estar preferindo uma cesta fortemente ou fracamente em relação à outra, ou sendo indiferente entre as duas. Então, a gente pode ser expresso por esses dois símbolos, onde esse símbolo aqui, só esse símbolo aqui, desculpa, porque aqui está, considera esse, fazendo um corte aqui. Esse símbolo aqui é um fortemente melhor, digamos assim, do que a outra, digamos assim. Ele é pelo menos tão boa do que a outra, então a cesta X é pelo menos tão boa do que a outra. Essa aqui ela é indiferente, uma praticamente igual à outra, e aqui a cesta X é estritamente preferida à cesta Y. Essa é uma nomenclatura para identificação. Alguns axiomas de preferência dos consumidores, né? Alguns pressupostos. Completeza, as relações de escolha englobam todas as possibilidades. Exemplo, o consumidor pode preferir fracamente ou fortemente uma cesta X ou uma cesta Y, ou ambas. Então, não necessariamente ele pode excluir, ele pode escolher uma ou outra, ou escolher as duas. Então, se complementam, digamos assim, todas as possibilidades que possam ser utilizadas. Transitividade, caso o consumidor prefira a cesta X em relação à cesta Y, e a cesta Y seja preferível em relação à cesta Z, logo a cesta X vai ser preferível à cesta Z. Né? Isso é a lógica do processo. Reflexividade, qualquer cesta é pelo menos tão boa quanto outra idêntica. Então, uma cesta que seja parecida a ela é tão boa quanto ela idêntica. Convexidade, um pouco de cada cesta. Isso aqui basicamente muitos vão buscar, né, ter um pouco de cada cesta. É sempre preferível a somente uma das cestas. Então, procurar um pouco das melhores cestas é melhor do que manter somente uma cesta. Outro exemplo interessante é de monotonicidade, que é o que todo mundo quer. A maior quantidade de um bem é sempre preferível à menor quantidade do mesmo. Esse axioma também é conhecido como da saciedade local. Ou seja, a maior quantidade daquilo é melhor do que a menor quantidade, né, daquilo que se tem. A necessidade, né, quanto mais, melhor. Então, para visualizar melhor os axiomas, digamos, né, que aqui, realmente essa região aqui em azul, né, é uma região pior. Na medida em que nessa região aqui eu vou ter, por exemplo, menos do produto X1, vou pegar aqui um ponto aqui, e mais o produto X2. Eu quero maximizar os dois, eu quero procurar o máximo possível de todos os itens que eu necessito. Aqui também eu vou ter menos dos dois. Aqui eu vou ter menos do produto X2 e mais do produto X1. A região que melhor desejamos é a região que eu vou ter o máximo de ambos. E eu vou ter uma região de diferença, que ter o mais ou menos de um ou do outro não vai interferir muito. A gente chama essa curva aqui, né, essa região aqui é a região de diferença, não vai interferir muito na quantidade de um ou de outro produto. Então, as curvas de indiferença, cada ponto da curva de indiferença representa uma combinação de bens em que o consumidor é indiferente. Ou seja, escolher entre, vamos imaginar que aqui seja 5 e 1, e aqui seja 5 e 1. Vou dar um exemplo. Escolher entre, vou botar 5 e 1, vou botar 5 e 1, pronto. Eu vou escolher entre ter 5 produtos do produto X2 e ter um produto do X1, é praticamente a mesma coisa de escolher 5 produtos do X1 e escolher um produto do X2. Então, em qualquer momento que eu estiver sobre essa curva aqui, vai ser indiferente. Qualquer produto, qualquer cesta que eu escolher sobre essa produto aqui, sobre essa cesta, qualquer cesta que eu escolher sobre essa curva de indiferença não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser indiferente.
A indiferença surge porque a satisfação é mantida constante, ou seja, me satisfaço nessa mesma condição como nessa mesma condição. Dizer que uma cesta, né, que o representa as preferências, consiste em o x é maior do que o y, somente se a cesta x, né, no caso, a cesta de utilidade for estritamente preferível à cesta y. Vamos imaginar que essa cesta aqui seja, essa curva de diferença aqui seja 6, né? Desculpa, x. Essa curva aqui, essa aqui seria y. Então, essa é necessariamente melhor, y, né? Melhor do que x. O x é igual ao y somente se a cesta x for indiferente à cesta y. Então, do ponto de vista geométrico, a função de utilidade é uma forma de rotular as curvas de indiferença. Vamos entender um pouco mais essas curvas de indiferença. Curvas mais altas são preferíveis. É evidente, né? A gente procurar curvas que procurem se afastar do centro, da origem, são preferíveis, porque são curvas em que você vai ter mais opções de produtos, né? O nível de utilidade, o 2, aqui, por exemplo, aqui onde está o vermelhinho aqui, representa mais satisfação do que o nível de utilidade, o 1, que é esse aqui, o azulzinho. Pois para a mesma quantidade de alimentos, o vestuário é maior em U2. Assim, quanto mais alta a curva, melhor. A gente pode observar aqui. Eu tenho a mesma quantidade de alimentos, mas aqui eu vou ter uma quantidade de vestuário maior. Então, vou preferir, lógico, o 2 em detrimento de U1. Essa suposição de que mais é melhor é chamada de monotoxicidade, como a gente viu. A monotoxicidade das preferências implica que as curvas de indiferença tenham obrigatoriamente inclinação negativa. Aqui já é um pouco mais complexo essa questão, mas dá para entender. As curvas de indiferença não se cruzam. Então, nunca que elas vão se cruzar. Por quê? Porque aqui, necessariamente, você vai ver que é a mesma condição para todos eles. Aqui também são condições para toda essa reta. Então, não tem como se ter essa intersecção. É uma ratificação do axioma de transitividade, utilizando o exemplo, o axioma de transitividade. Aqui, ó. Onde existe, se o consumidor, caso o consumidor prefira uma cesta X em relação à cesta Y, a cesta Y será preferível a outra cesta Z. Então, ele quer dizer que se eu tenho uma cesta AB, sei lá, C é melhor, a cesta U é melhor que a cesta U1, a cesta U3 seria melhor. Isso aqui é uma ratificação daquele teorema. Tem-se as curvas de diferença, utiliza o exemplo do esta é uma retificação da axioma de transitividade. Utilizando o exemplo anterior, tem-se as curvas de diferença se cruzassem, o ponto de intersecção representaria uma combinação de vestuário, esse ponto aqui de intersecção, e alimentos, que proporciona dois níveis de utilidades diferentes. Então, eu vou ter usuários e alimentos em dois níveis de utilidades diferentes, ao mesmo tempo que isso seria inviável, não tem condições. Eu tenho uma utilidade aqui e eu tenho uma utilidade aqui. E eu consigo encaixar dentro dessas duas utilidades as mesmas condições? Não faz sentido. Então, vamos entender aqui. As curvas U1 e U2 têm uma cesta, vestuário, alimentos em comum, que é a A. O U1 e o 2 têm uma cesta em comum. Sendo assim, o consumidor seria indiferente às cestas A e C. Então, eu poderia escolher tanto A, então pense bem, eu poderia escolher A ou eu poderia escolher C. As mesmas condições, eu sou indiferente. Porém, quando a gente olha aqui para... Vamos terminar de falar aqui, aí dá para entender melhor. E as cestas A e B que pertencem à mesma... que pertence à curva U2. Assim sendo, pela lógica, o consumidor deveria ser indiferente também às cestas B e C. Então, aquela ideia da transitividade. Se eu sou indiferente, vou pegar esse exemplo aqui. Se eu sou indiferente de X e Y, então eu também sou indiferente de X e Z. Então, nesse sentido aqui, ele também deveria ser indiferente entre B e C. Isso é impossível. Então, você pode observar. Aqui, se eu tenho uma quantidade de alimentos na mesma condição que eu tenho a quantidade de vestuários, eu vou preferir, lógico, pela ideia da monotonicidade, o produto, a curva C, porque a cesta C, porque ela vai ser melhor, vai me oferecer mais vestuário. Então,
a gente não teria, não poderia ter essa diferença. Então, as retas não se cruzam justamente por causa disso. Já que implica maior vestuário que B, mantendo a mesma quantidade de alimentos, ou seja, conclui-se que é inviável duas curvas de inferência se cruzarem, justamente por causa disso. Aqui em C é igual a A, e aqui em B também é igual a A, não tem diferenças, né? Não é indiferente em qualquer ponto dela. Porém, se a gente observar entre B e C, existe uma diferença, e aí não se justifica. As médias, outro ponto interessante, são preferidas aos extremos. Vamos dar exemplo. Duas cestas de bens, a x1, a x2 e a b, y, y2. E tomamos uma terceira cesta C, cujas quantidades dos bens 1 e 2 possuem valores intermediários. Estão entre x1 aqui e y1. E x2 e y2 estão entre esses valores. Essa terceira cesta será preferível a x1, x2, b1 e y2. Vamos supor que as cestas A e B contenham, respectivamente, dos bens 1 e 2, A, 2 e 6 e B, 8 e 10. Se pegarmos a cesta C, cuja quantidade do bem 1 esteja entre 2 e 8 e cuja quantidade do bem 2 esteja entre 6 e 10, essa cesta C será preferível às cestas A e B. Assim, uma cesta C, digamos, com 5 unidades do bem 1 e 8 unidades do bem 2, será preferível às cestas A e B, uma vez que 5 está entre 2 e 8 e B e 8 está entre 6 e 10. A explicação intuitiva para este fenômeno reside no fato de que os consumidores preferem consumir cestas mais diversificadas, isto é, tendo quantidades equilibradas de cada item. É o exemplo que a gente observa aqui. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos pegar 2 pontos aqui. Na curva, na cesta, nessa curva de utilidade, a gente pode observar o ponto A. Vamos pegar valores, né? Dizer aqui que ele tenha 2x2 e um 6x1. Aqui ele também vai ter um 6x2 e um 2x1. Então vai ser indiferente desse ponto para esse ponto, né? Vai ser indiferente. Porém, aqui eu vou estar obtendo mais produto x2, aqui eu vou estar obtendo mais produto x1, aqui eu vou estar obtendo mais produto x2. Neste ponto aqui, nessa nova cesta aqui, que tangencia, né, essa nova curva de utilidade que está entre esses dois pontos, eu vou ter um benefício maior, porque eu vou procurar equilibrar, ter o máximo possível dos dois itens. Então, os consumidores vão procurar sempre a uma média, porque ele vai acabar perdendo em um ponto, mas ganhando em outro, e acabar se beneficiando dos dois lados. Vamos a alguns exemplos também sobre comportamento dos produtos, né? A questão das preferências. Existem os substitutos perfeitos, que é quando o consumidor substitui um bem por outro na mesma proporção. Então, você vai buscar substituir, já está dizendo, perfeitamente um pelo outro. Então, quando a manteiga e a margarina é o exemplo mais clássico de todos. Então, a manteiga é mais cara do que a margarina, então um consegue substituir o outro na mesma proporção. A carne, né? Se a gente botar aí a carne de frango, a carne de frango e a carne de gato, né? Você busca substituir, conforme um vai aumentando o preço, você vai substituindo pelo outro. Então, o sentido da satisfação é de forma que você consiga absorver o máximo possível de itens para a sua cesta. Os complementares, o consumidor consome os bens juntamente. Feijão e arroz. Não tem como você... Então, se aumenta o consumo, a quantidade do feijão, você vai aumentar também na mesma proporção o arroz. Então, como é que o consumidor troca os bens? É o que define o comportamento do consumidor quanto à troca dos bens. Então, muitas vezes a gente está interessado em observar como o consumidor está propenso a substituir um bem por outro, o que direciona a escolha do consumidor. Geometricamente, isso é chamado de taxa marginal de substituição. A gente tem nossa curvazinha de utilidade aqui, voltamos para ela, né? Onde a gente vai ter quantidade dos produtos, quantidade de x e quantidade de y. E neste ponto, digamos assim, nós consideramos a nossa taxa marginal de substituição, ou considerada
TMS, que é o ponto onde a gente define a proporção, o fator de substituição de um produto por outro. A TMS ela sempre vai ser negativa, pois o consumidor abre mão de consumir um bem para o outro, então estou abrindo mão de um por o outro, não estou adicionando, né? Eu estou simplesmente tendo uma ação negativa. E pela convexidade, se vocês forem lembrar, né, da questão das funções quadráticas, então ela vai ser vai ser sempre negativa. Para bens substitutos perfeitos, a TMS é sempre constante. Se pergunta por quê? Vamos lá entender bens substitutos perfeitos. Eu vou estar substituindo um para um. Então, praticamente, eu não tenho uma quantidade específica de eu estou simplesmente trocando manteiga por margarina. Então, eu tiro um e coloco o outro. Não estou definindo a proporção de substituto de um para o outro. Eu simplesmente substituo totalmente, então é perfeitamente um substituto por outro. Então, é constante, não tem uma variação. Para bens, a TMS não é definida para bens complementares, perfeitos. Por quê? Se você observar, não existe uma substituição. Pelo contrário, existe um aumento conforme a outra se aumenta. Não existe uma substituição dos itens. Para bens substitutos, mas não perfeitos, a TMS varia ao longo da curva de diferença. Então, a TMS vai variar ao longo dessa curva de diferença para bens substitutos, mas não perfeitos. Outro ponto. Existe uma diferença entre a melhor opção, ou seja, aquilo que é melhor que eu estou buscando, e a melhor opção que se pode adquirir. Então, não necessariamente eu vou ter a melhor opção para comprar uma carne gourmet, por exemplo. Uma carne bem preparada, a melhor opção que tem no mercado. Eu posso encontrar uma carne temperada, uma carne para churrasco boa, mas não uma carne gourmet. Então existe uma diferença entre a melhor opção e a melhor opção que se pode adquirir. Para isso a gente vai ver o que nós chamamos de restrição orçamentária. A melhor opção vai me garantir, eu preciso, por exemplo, comprar, eu tenho R$100, a minha restrição orçamentária é R$100. A melhor opção é comprar uma carne gourmet, ela custa 110. Só que minha restrição orçamentária me limita a R$100. E a minha carne com churrasco eu consigo ali na faixa de R$90. Então, a melhor opção e a melhor opção que se pode adquirir com o que você tem. Para isso que nós estudamos, entendemos, existe a restrição orçamentária do consumidor. Pensando nisso, o consumidor consome os bens no mercado são factíveis ao seu orçamento, que lhe cabe, né? As necessidades são limitadas, ilimitadas, mas os recursos não são, né? A gente tem os recursos finitos, né? Qual a melhor escolha do consumidor? É isso que nós vamos avaliar. A restrição orçamentária ela é composta por uma reta, né? A reta orçamentária é o conjunto de cestas que custam exatamente M, ou seja, o que eu tenho de recursos para empenhar nos itens, nos produtos, enfim. Em outras palavras, é o conjunto de cestas que esgotam a renda do consumidor. Todas as possibilidades de conjunto de itens que esgotam aquela renda que a gente pode ter. Matematicamente, conforme a representação. Como eu falei, a gente reduz, mas essa cesta aqui pode ser P1x1, que é o preço do produto 1 e a quantidade do produto 1, P2x2, o preço do produto 2, quantidade do produto 2, e a gente pode estender P3, P4, PNxN, que é o preço do produto N e a quantidade do produto N. Porém, para ficar mais fácil, a gente reduz em 2 itens da cesta para se analisar. Todos esses itens, somados eles, não podem ultrapassar a restrição orçamentária, que é a quantidade M de itens que eu tenho. Se a gente isolar aqui o valor de X, a gente vai poder, X2, a gente vai poder encontrar a quantidade, considerada a restrição orçamentária, que eu posso comprar, considerado os preços, do produto X2. E também, fazendo da mesma forma, eu posso encontrar também a quantidade do produto X1 que eu posso comprar de cada um, considerado o preço. Então, o segmento de reta AB, aqui AB, representa essa rejeição, ou seja, que é o limitante, né? Esse limitante. Qualquer cesta de consumo que esteja sobre a reta AB exaurirá a renda, ou seja, qualquer cesta de consumo, por exemplo, se eu tenho aqui, vou dar um exemplo. Aqui eu tenho o produto 1 e aqui eu tenho o produto 2. Se eu comprar todo do produto 1, eu exauro minha renda aqui, minha receita.
minha restrição orçamentária. Se eu comprar todo do produto B, eu também, produto 2 aqui, eu também exauro minha restrição orçamentária. Então, todo e qualquer ponto, ao decorrer dessa reta, consome toda a minha renda, né? Toda a minha restrição orçamentária. Por outro lado, as cestas de consumo situradas da área azul, incluindo o segmento AB, né? Esse segmento AB, representarão o conjunto orçamentário do consumidor. Então, todo o conjunto orçamentário está descrito dentro dessa área azul. Sabe-se que a inclinação de qualquer função é dada pela sua derivada. Assim, para sabermos a inclinação da reta orçamentária, basta calcularmos a derivada de x2, variável do eixo y, em função de x1, variável do eixo x. Assim, derivando da equação 2, que é essa equação que nós vimos aqui, se a gente derivar essa equação, a gente vai encontrar que a inclinação da reta é dada pelo preço, né, o preço negativo de P1 sobre P2. Como a gente viu, negativo. Veremos adiante essa inclinação da reta tem importante significado para a teoria do consumidor. Além do mais, essa inclinação tem uma relevante interpretação de Colombo. Ela mede a taxa a qual o consumidor está disposto a substituir o produto 1 pelo bem 2. Então, nesse caso aqui, se a gente observar, não, aqui não vem as quantidades. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que a gente tem um bem 1 que custa R$200 e o bem 2 custa R$100. Então, tem um preço 1 e tem um preço 2. Né? A inclinação da reta orçamentária será menos 2. Então, aqui somente com o preço dos itens eu posso definir qual é a proporção de troca de um produto A pelo produto B, por exemplo. Menos 2. O que nos indica que o consumidor troca uma unidade do bem 1 por 2 unidades do bem 2. A inclinação da reta também é vista como uma mensuração do custo de oportunidade de consumir o bem. Basicamente, se a gente observar, bem logicamente, né, a gente vai ver que se o produto do bem 1, bem A, vou botar o bem A, se o produto A ele custa 200 e o produto B custa 100, então praticamente eu vou estar trocando um produto A por 2 produtos B. Né? Então seria esse meu custo de oportunidade. As mudanças na restrição orçamentária. Vamos imaginar que a gente melhorou o poder aquisitivo, aumentou o salário, algo desse tipo. Então, vai promover mudanças na restrição orçamentária. Dá-se em função de 2 fatores. Na mudança da renda, né? Como os interceptores da reta orçamentária. Aqui eu dou um exemplo. A gente tinha uma renda X, passa para uma renda X'. Então, eu tinha uma quantidade de itens, né, que eu podia ser comprado nessa restrição, e agora eu vou ter uma quantidade de itens que eu vou poder comprar nessa nova restrição orçamentária. Com o aumento da renda, desloca a reta orçamentária para fora. Se eu tiver uma contração da renda, ela vai reduzir. Mudanças nos preços. Então, a primeira mudança na renda, a segunda será a mudança nos preços. Vamos imaginar que aqui o preço 1 do produto X1 teve um aumento. Caso isso ocorra, eu não vou conseguir comprar a mesma quantidade do produto 1. Eu vou basicamente ter que diminuir para manter minha restrição orçamentária. Então, eu vou ter uma inclinação da reta, né, uma redução da minha quantidade de itens por causa do acréscimo no preço do produto. Sobre a restrição orçamentária, o consumidor tem uma renda equivalente a M, como a gente falou, pode comprar qualquer cesta de bens, desde que não exceda essa quantidade de M, e os gastos com cada bem de uma cesta consistem no dispêndio financeiro do orçamento. Então, todos os gastos que vai ter vai ser menor ou igual a M, nunca ultrapassar. Tem pessoas que acabam ultrapassando, né? Onde P1 e P2 correspondem respectivamente os preços a conter em dinheiro gastos dos bens X1 e X2. Desconsiderando as incertezas do futuro e que os consumidores vivem para consumir toda a sua riqueza, tudo que você arrecada, a sua renda, a equação orçamentária pode ser modificada por tudo que for consumido é igual à sua renda, à sua restrição orçamentária. Segundo a lei de Walras, o consumo gasta toda a sua renda ao longo de sua vida. Basicamente não é, né? A gente praticamente gasta com outra... Não é que a gente acaba, né, criando, por exemplo,
investindo em alguma coisa, então acaba transformando aquela renda em alguma coisa. Vamos então retornar à análise do melhor possível. Entretanto, torna-se necessário entender os conceitos de utilidade e utilidade marginal. Então, vamos entender a ideia de utilidade marginal para a gente dar sequência a esse pensamento da restrição orçamentária. Vamos imaginar que você está no shopping, né, tomando uma cerveja e tal lá, e aí o primeiro copo você toma tem um custo por aquele copo. O segundo copo você toma tem o mesmo custo pelo primeiro copo. O terceiro copo e assim sucessivamente. Vai chegar um nível em que você já está bêbado, né, e não vai estar mais surtindo efeito você está comprando um copo ou não. Então, a gente diz que essa nova caneca trará uma grande utilidade, satisfação utilidade. Aí, segundo copo, tal. No entanto, à medida que tomamos mais chopp, o acréscimo de utilidade vai diminuindo. Não é mais útil beber. Você já está bêbado. Seu objetivo é beber, já está bêbado. Você praticamente já está diminuindo a utilidade sobre aquele item. Pode ser que a utilidade total cresce. Eu continuo a pagar por aquele item, mas ele não está sendo tão útil como eu espero, né? Como eu esperava. Não é mais útil. Então, a gente descreve que ele vai ser útil até um certo ponto. Todavia, o valor acrescentado à utilidade total pela última unidade de consumo é tão menor quanto maior for o total consumido. Quanto mais se consome do bem, maior é a utilidade total. Ou seja, quanto mais se consome, mais vai ser útil para todos, né? Totalmente, no total, no geral. Por outro, quanto mais se consome do mesmo, menor é o acréscimo de utilidade. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a gente compra máquinas para uma indústria. E a gente vai lá comprando, consumindo essas máquinas, né? Vamos dizer, comprando, beleza. Chega um nível que aquelas máquinas não atendem mais a capacidade, elas estão inúteis, né? Ou a utilidade total, beleza, estou comprando, mas a utilidade marginal daquele produto já não é mais o mesmo, porque eu já cheguei no meu limite de capacidade e eu acrescentar uma máquina a mais no processo não vai interferir em ganho nenhum. Então, a gente considera isso como utilidade marginal. Então, na era vitoriana, os filósofos econômicos costumavam empregar a utilidade como indicador de bem-estar nos indivíduos. Problemas na mensuração da utilidade. Como quantificar? Né? Como os avanços da ciência econômica da utilidade passam a ser apenas em modo de descrever as preferências do consumidor, foco central no entendimento das preferências. Então, a utilidade marginal ela também era utilizada para definir também o preço do produto. O produto, até então, ele era antes, né? A gente vamos lembrar lá, reforçar a ideia de Malthus, de Adam Smith, de Ricardo, em que o produto ele era resultado do empenho que se tinha sobre ele. Então, se eu demorava 6 horas, 1 hora, um dia para fazer um produto X, ele tem que ser mais caro do que um produto que demorava 1 hora, por exemplo. Então, era por valor empregado no trabalho. A utilidade marginal não, vai ser pelo valor que a sociedade vai aderir àquele produto. Vai chegar um ponto em que sua utilidade marginal começa a se diminuir. Então ele começa a saturar um ponto e começa a declinar. A teoria da utilidade subordinada à teoria das preferências. É importante na análise imaginar como varia a utilidade do consumidor quando se aumenta uma unidade de consumo em um determinado bem. Essa taxa de ganho de bem-estar é definida como utilidade marginal. Então, né, ela vai, na medida que vai aumentando a quantidade do produto, vamos ver a satisfação, né, o bem-estar do consumidor com o aumento. É o acréscimo de utilidade, em razão do acréscimo de unidade de consumo de um bem qualquer, matematicamente ela dá-se dessa forma, né, a derivada da utilidade marginal em função de x. À medida que aumentamos o consumo de um determinado bem, a sua utilidade marginal, benefício, né, o seu benefício sobre ele, o benefício de utilizar aquele produto adicional do seu consumo, vai diminuindo. Ou seja, a utilidade marginal é decrescente. A gente vai observar que ela é uma parábola, né, virada para baixo. A utilidade dela vai decrescendo. Em outras palavras, quanto mais se tem um bem, menos útil ele se torna. Isso acontece porque sua utilidade marginal é decrescente. Esse nome é denominado como a lei da utilidade marginal decrescente. Então, quando se fala lei da utilidade marginal decrescente, é que na medida que nós aumentamos o consumo ou a quantidade daquele bem, a sua utilidade passa a ficar menos necessária para o processo.
Quanto maior o consumo de um bem, maior será a sua utilidade total, né? Quanto maior o consumo, mais eu vou estar utilizando dele. Porém, menos vai ser a sua utilidade marginal. Quanto maior o consumo de bem, menor a utilidade marginal. Matematicamente, a utilidade marginal é definida como uma derivada da utilidade, né? A utilidade total em relação ao consumo. Se você observar aqui, vai aumentando, aumentando, mas se a gente derivar, que é a utilidade marginal, ela vai diminuir, né? Vai regredir. Sabe-se que uma das implicações da derivada é a possibilidade de calcularmos o valor máximo de uma função. Isso é interessante. De forma que ao derivar a função utilidade e igualar a zero, o resultado igualar o resultado a zero. Em outras palavras, a utilidade máxima é atingida quando a utilidade marginal é zero. Então, quando a utilidade marginal de um bem chega a zero, é o seu máximo, né? O seu ponto máximo. A partir dali, ela passa a ser decrescente, né? Ela passa a ser negativa, a utilidade marginal. De forma direta, ao se consumir mais de um bem, aumenta-se a utilidade total. Porém, né, contudo, sendo que ao mesmo tempo o valor da utilidade marginal decresce. Quando esse valor for nulo, se continuarmos a consumir, a utilidade marginal passará a apresentar valores negativos, passa a ser prejudicial. Que negócio? Eu vou aumentando o consumo do bem. Eu vou dar um exemplo interessante. Eu contrato funcionários. Eu contrato 10 funcionários, eles me produzem 100 itens. Aí depois eu contrato mais 10, vamos produzir 200. Eu contrato mais 10, vamos produzir 300. Eu contrato mais 10, vamos produzir 400. Eu contrato mais 10, vamos produzir 500. 50 funcionários no total produzindo 500. Chega-se um ponto, se eu colocar um funcionário a mais, ele não produz mais nada. Se eu botar 5 funcionários a mais, não vão produzir mais nada. Estacou nos 500. Eu vou ter mais funcionários, só que agora a utilidade marginal daqueles funcionários vai começar a cair. A produtividade vai começar a cair, porque não adianta mais ter um a mais. E se eu continuar a contratar mais funcionários, vai continuar a cair a utilidade marginal sobre aqueles funcionários. De modo que o aumento de consumo reduzirá a utilidade total. Ou seja, a utilidade máxima é atingida no momento em que a utilidade marginal é nula. A utilidade marginal serve para calcular algum conteúdo comportamental da TMS. Nossa TMS, para não esquecer. Nossa teoria marginal. Aqui, ó. Nossa TMS, que é a taxa marginal de substituição. Como que eu posso substituir um produto por outro? A taxa marginal vai me determinar. Então, a utilidade marginal serve para calcular algum conteúdo comportamental da TMS. Né? Deixa eu ver se eu consigo. É isso mesmo. Opa. A TMS consiste na taxa a qual o consumidor abre mão, como a gente falou, de consumir um dado bem em troca do outro. Então, preservando sua satisfação ou utilidade. Então, considerando a taxa marginal de substituição, fazendo sua derivada, a gente vai chegar na teoria marginal de substituição considerando a utilidade marginal de substituição. Utilidade marginal. Como anteriormente afirmado, a TMS é negativa. Né? A gente viu por quê, né? Que na medida que eu troco um item por outro, eu estou me desprendendo de um item para o outro. A função utilidade. Falando de teoria utilidade marginal, agora vamos entender a função utilidade. Modo de atribuir um número a cada possível cesta de consumo, de modo que se atribuam as cestas mais preferidas, números maiores que os atribuídos a menos preferidas. Logo, existe uma função contínua que representa as preferências do consumidor. Então, é uma função de preferência. Uma função que vai me dar benefícios maiores em relação a outras cestas. Esta função é crescente, monotonicidade, e satisfaz todas as preferências bem comportadas do consumidor. Monotonicidade, buscar o máximo possível de tudo, né, do produto. Aqui é um exemplo. Matematicamente, temos que A é indiferente de B, que é indiferente de C, né, olhando no mesmo horizonte aqui, tá, gente? Eles estão aqui no mesmo horizonte. Aqui vamos dizer que é X, Y e Z. Estão no mesmo horizonte. É indiferente de A, de B e de C, e a utilidade de A é maior do que a utilidade de B. Então, o crescimento, né, da utilidade de cada um. Se a gente observar essa curva aqui, como eu falei aqui está em Z, nesse gráfico em 3G, a gente vai observar que A
né, ele vai estar na mesma utilidade que B, né, vai ter a mesma utilidade aqui, não vai mudar muito de uma cesta para outra. Então, algumas funções que de utilidade para substitutos perfeitos, a utilidade linear, quase linear, né, considera algum fator, complementares perfeitos, o objetivo de maximizar ou minimizar a utilidade Leontief. Cobb-Douglas é a mais conhecida, e o SES, principalmente o Cobb-Douglas, que é onde utiliza o Lagrangiano para se definir a utilidade de um produto. E a função de utilidade ela representa uma forma de resumir o ordenamento das preferências. Transformações na função, transformações monotônicas, não alteram as preferências. Então, transformações de cunho de que como é que eu posso dizer? Transformações na qualidade do produto, né? O produto não mudou só algumas considerações, não vão mudar, alterar as preferências do consumidor. Qualquer transformação monotônica não altera a TMS, né? Por quê? Porque a TMS ela vai estar direcionada à capacidade de você comprar um produto ou outro, principalmente em relação ao preço, não em relação à qualidade. Qual a melhor escolha do consumidor? Essa é a pergunta. Podemos fazer alguma inferência sobre ela? Vamos imaginar. Qual seria a escolha ótima, então? Com as preferências bem comportadas e uma restrição orçamentária, o consumidor busca a cesta com a melhor satisfação possível. Então, tem uma restrição orçamentária e agora, dentro dessa restrição orçamentária, eu vou procurar encontrar uma cesta que me garanta as melhores condições. Nesse sentido, a escolha preferida maximiza sua satisfação. Então, buscar maximizar a satisfação do consumidor. O consumidor possui todas as informações, apenas preocupa-se com problemas de escolha. Tem todas as considerações, agora vai tentar ser a escolha. Essa escolha consiste no ponto de tangência entre a curva de indiferença, lembra lá da curva de diferença, vou voltar aqui, ó, curva de diferença, onde, vou botar aqui, pronto, vou botar aqui, onde qualquer ponto durante essa curva aqui vai ser indiferente, eu posso escolher qualquer ponto nessa curva que eu vou estar tendo o mesmo benefício, onde a curva de indiferença a escolha consiste no ponto de tangência entre a curva de diferença e a restrição orçamentária. Lembra-se da restrição orçamentária? Ela está aqui. Ó. Então, eu tenho minha RM, minha RO, minha restrição orçamentária, e eu vou ter uma curva de diferença composta de várias cestas que vão ser indiferentes uma com a outra. No ponto em que eu tangencio minha restrição orçamentária, que qualquer cesta sobre a restrição orçamentária vai usar toda a restrição orçamentária, e dentro da minha curva de indiferença, que eu posso escolher qualquer uma, aquela que tangenciar a restrição orçamentária vai ser a minha escolha ótima. Então, a gente une os dois conceitos em um só. Este é o ponto. Tenho minha restrição orçamentária aqui e eu tenho uma curva de diferença que eu não, independentemente de onde eu esteja, ela vai ser escura. Vamos imaginar que essa curva de diferença ela faça esse trajeto aqui. Ela pega começa a cortar aqui e tangencia a reta aqui, por exemplo, seja essa curva aqui. Esse ponto não será mais este, a cesta preferida será essa, porque ela vai me atender a minha restrição orçamentária. A posição ótima de consumo situa-se onde a curva de indiferença tangencia a reta orçamentária. Algumas soluções algébricas, né? A solução do problema do consumidor é dada por maximizar o x sujeito a px, a restrição orçamentária, e a solução do problema pode ser encontrada pelo método multiplicador lagrangiano. É que a gente considera os fatores, um fator por método, e faz a derivação dessa equação aqui. Busca-se a solução máxima da função modificada. Então, isso aqui é um exemplo da solução algébrica, que alguns exemplos não precisam fazer, depois vocês quiserem eu mando a resolução dessas questões.
A partir da solução do problema do consumidor, cada bem pode ser associado com seu respectivo preço e a renda de forma a recompor uma função especial. A função de demanda do consumidor, quantidades e ótimas de cada bem como uma função dos preços e da renda dos quais o consumidor se defronta. É representado por X1, PM ou X2, PM, né? Preço e a restrição orçamentária. Cada função dá a combinação de bens que maximizam a satisfação sujeita à restrição do consumidor. Então, para maximizar a satisfação do consumidor, sujeita ao que ele tem condições de pagar. As preferências, considerações sobre essa aula. As preferências são importantes suposições para se estudar o comportamento do consumidor, né? As funções de utilidade são uma boa maneira de representar as preferências por meio do coordenamento dos bens. O consumidor se defronta com a difícil decisão de escolher os bens preferidos, dado o seu orçamento, dada a sua restrição orçamentária. A solução deste problema é chamada de condição de equilíbrio do consumidor. Então, o consumidor tem que equilibrar suas cestas considerando sua restrição orçamentária. A melhor escolha consiste na cesta de bens que tangencia a curva de indiferença, né, com a reta orçamentária. É aquela curva onde a gente tem, onde qualquer ponto da curva vai ser indiferente de um para o outro e a sua restrição orçamentária vai estar atendendo àquela cesta que estiver sobre aquela curva. A partir da solução do problema de maximização do consumidor, pode-se derivar as soluções de demanda por cada bem. Então, a partir dessa solução, a gente pode derivar por cada bem. Segundo a função da demanda, a quantidade demandada de cada bem relaciona-se inversamente com o seu preço. Então, a quantidade dele, conforme o preço aumenta, menor vai ser a quantidade de consumo daquele bem. É isto, gente. Espero que tenham compreendido um pouco da aula. Dúvidas, me procurem. E até a nossa próxima aula.